Nós vamos, neste momento, nos desligando de tudo aquilo que nos aconteceu durante o dia, buscando sentir a espiritualidade maior se aproximando de nós. Nós vamos abrindo as portas do nosso lar, deixando que os guardiões entrem, e eles vão aplicando um passe de limpeza em nós, fazendo uma limpeza no ambiente do nosso lar, eliminando energias negativas, formas pensamentos, deixando o ambiente tranquilo e iluminado. Nós vamos pedindo para os veludos que façam uma proteção energética no nosso lar, impedindo assim que energias negativas, pensamentos ruins, possam vir a perturbar a harmonia do nosso lar. E sentindo o nosso ambiente em paz, nós vamos nos conectando com o nosso espírito protetor, que nos acompanha desde o início da nossa encarnação, que nos ajudará hoje a compreender os ensinamentos que receberemos. Nós vamos nos ligando aos mentores do Pingo de Luz, ao Ruiz, Sete Flechas, ao Zé, Maria do Rosário, Rosária, Lua, Eliamar, Cíntia, Cássio e tantos outros irmãos que estão conosco, mas não percebemos os seus nomes. Todos juntos, vamos nos conectando com Maria, a Mãe de Jesus, que nos recebe com um abraço caloroso, acolhedor, passando a nós todo o amor que mora em seu coração. Maria nos leva até Jesus. E chegando ao Mestre, nós agradecemos pelos ensinamentos que recebemos dele, pelos exemplos que nos servem de guia nesta noite, nesta encarnação. Pedimos ao Mestre que ilumine nossos pensamentos para que possamos tomar boas decisões na nossa vida. O Mestre nos leva agora até o nosso Pai. E a Ele nós nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, por tudo que somos, por tudo que temos. Pedimos ao Pai que nos fortaleça para que possamos tomar boas decisões na nossa vida e nos aproximarmos cada vez mais dele, para fortalecer a nossa ligação com o Pai. Nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos ser envolvidos por toda a espiritualidade e compreendermos os conceitos que conversaremos nesta noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá. Então, do livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca, a página é Perdoar é Divino,
e humano. É perdoando que se é perdoado. Isso é o trecho da oração de São Francisco. Este é o meu 24º livro, e em todos os anteriores o tema do perdão foi abordado. Mais uma vez, volto ao assunto, porque considero o perdão uma das virtudes mais difíceis de praticar na nossa vida. Falar ou escrever sobre o perdão é bem mais fácil do que perdoar. Porém, embora perdoar seja um grande desafio, é um ato absolutamente imprescindível para sentirmos paz em nossa vida. Diante de alguma ofensa sofrida, de algum mal que nos fizeram, embora seja admissível que nos sintamos ultrajados, permanecer ressentidos por muito tempo, ou mesmo revidar o mal, não são formas eficazes de nos libertar da dor que nos machuca. A vontade de se vingar, de dar o troco, é grande, ao mesmo tempo em que o ego ferido não aceita a ideia de esquecimento do mal que lhe fizeram. Contudo, se permanecermos presos às exigências do ego, ficaremos refém da mágoa ou do ódio, talvez até o fim da vida, e depois dela também. E tais estados interiores são incompatíveis com quem deseja ter paz na vida, saúde no corpo e leveza na alma. Alguém já escreveu que perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. A maior dificuldade que temos em perdoar reside, a meu ver, no eu ferido, isto é, no ego machucado, no espelho da nossa imagem trincada pela ofensa. Quanto maior o ego, maior a dificuldade em perdoar. Num primeiro momento, o ego atua como um defensor da nossa integridade física e psíquica. E o ressentimento é um sintoma de que essa integridade foi violada, pedindo que alguma providência seja tomada para estancar o mal que nos atingiu. De fato, não é errado ficar magoado, não é errado sentir raiva nem sentir raiva de quem nos causou o mal. O problema surge, na verdade, quando o ego, além de nos proteger, quer a desforra, a violência e o não esquecimento da ofensa. Essa voracidade só agrava o mal sofrido, e isso quando não acaba se transformando num mal maior do que a própria ofensa. Não perdoar é uma escolha do ego. Perdoar é escolha do coração. O perdão não se destina a reprimir nossos sentimentos humanos, mas a dar a eles uma direção construtiva, de modo a não se transformarem em vingança, nem em veneno corroendo a nossa saúde física e emocional, muito menos em passividade diante das ofensas que coloquem em risco a nossa integridade física ou psíquica. Perdoar, enfim, é um presente que se dá a si mesmo, pois 1. Evita que se carregue o fardo do ressentimento que causa estresse físico e emocional. 2. Liberta-nos do passado, devolvendo-nos a liberdade. 3. Impede que nos transformemos em pessoas rancorosas e vingativas, trazendo paz à nossa vida. E 4. Possibilita que também sejamos perdoados por aqueles que prejudicamos, estejam eles na dimensão física ou na espiritual. Quero dizer algo mais sobre o último item, o 4, mencionado no parágrafo anterior. O que mais pode nos convencer a perdoar é reconhecer que nós também machucamos as pessoas, seja com palavras, seja por meio de atos ou pensamentos. E por essa razão, precisamos igualmente ser perdoados. Essa constatação, por vezes desconfortável, é um remédio para desinchar o nosso ego, costumeiramente hipertrofiado. Em regra, cobramos perfeição dos outros, mas esquecemos que nem os outros, nem nós mesmos,
somos perfeitos e isentos de erros. Dizem que perdoar é divino, com o que eu concordo. Mas eu acrescentaria também que perdoar é humano, pois no perdão reconhecemos que ninguém é Deus para ser perfeito. A propósito, vale recordar as palavras de Jesus: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando perdoamos ao próximo, estamos também pedindo perdão a nós mesmos. A lembrança da nossa condição humana faz com que nosso ego se abrande e compreenda que, exercendo o perdão em relação ao outro, beneficiaremos da mesma forma nós mesmos. O que você achou, Solange? Que eu achei, falava muito aí com relação ao ressentimento também, né? E eu vou ter que falar para você uma coisa que me trouxe esse sentimento muito recentemente. O ano passado, nessa época de Natal, me falaram se eu queria apadrinhar criança. Eu falei, ok. E eu gosto muito disso. Eu não só fiz as minhas duas, como eu arrumei mais 13 pessoas para fazer. Eu arrumei 15. Juntei tudo na minha casa. Aí a pessoa ficou de vir buscar, não veio buscar no horário. Aquela coisa que você faz com tanto amor, de repente começa a virar uma situação que desconfortável para você. Você se dedicou, eu fiz o meu, fiz dos demais, e a pessoa não vinha buscar no horário que eu queria, não era ela, era uma pessoa que vinha do Guarujá, que chegou aqui na minha casa quase 10 horas da noite. Enfim, foi um problema. Esse ano, novamente, falei, não vou querer mais. Mas, ao mesmo tempo, aí eu fiquei trabalhando isso na minha cabeça e no meu coração. Mas as crianças não têm culpa, né? E fiquei esperando chegar. Ela não me mandou as crianças, ela me mandou o que eu queria dar para a festa de Natal. Aí, de comida, para fazer a festa. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, ela não me deu as crianças. Ela não me deu nenhuma criança. Eu falei, ela sentiu que eu também fiquei bravo ano passado. Pô, você quer fazer o bem, mas a pessoa quer que você deu a mão, o braço, o ombro, dá tudo. Aí ela só me pediu ajuda financeira. Eu falei, eu fiquei pensando. Eu falei, não, eu vou ajudar. Eu falei, eu vou ajudar porque as crianças não têm culpa. Entendeu? E aí eu estava trabalhando esse ressentimento, porque eu também fiquei chateada. Mas aí acabei cedendo e falei, não, eu vou dar porque é uma causa que ela abraça, vai fazer 25 anos que ela faz isso. Mas ela não foi correta comigo. Mas eu também não posso, por conta dela, como ele mesmo disse, eu não posso, por causa do erro dela, prejudicar as crianças. Não é É isso verdade? aí. É verdade. É Mas eu tive verdade. que trabalhar isso dentro de mim. Foi bem recente isso que aconteceu. Foi sexta-feira. Não foi fácil, não, mas tudo bem. A gente está aqui para isso. São as nossas provas, né? Que a gente É tem que. verdade. O que eu É faço verdade. agora, né? Fiquei pensando. Falei, não, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Mas eu gostei É, da leitura e acho que essa parte do perdão realmente não é tão simples. Mas a gente já em outras oportunidades, você já falou com relação ao perdão, não é a gente esquecer como se a gente fosse um desmemoriado, né? A gente não é nunca vai amnésia, né? esquecer. O problema existiu, você passou por ele, ele está lá. Só que a gente não toca mais no assunto. A gente tem que trabalhar isso dentro da gente de forma que isso não faça mal e que você consiga conviver. É É, assim. Já lá atrás eu comentei sobre isso e foi o que eu fiz na minha vida, num problema muito sério que eu tive. Ele continua lá na minha gavetinha, mas eu não toco mais no assunto. E também não sofro mais por ele porque já passou, né? Fechei a gaveta e tá tudo certo. é isso aí. Mas a gente fala aqui sempre, né, que tudo, tudo que a gente conversa é o ponto de vista individual de cada um, né? Não pode ser tomado como a verdade absoluta, porque a gente está aprendendo ainda, né? E da Uhum. mesma forma, aqui no texto tem uma coisa que, para mim, sabe quando não se encaixa, não encaixa direitinho?
eu tenho uma ideia um pouco diferente. Eu vou ler o trecho e aí a gente conversa um pouco sobre ele, tá Tá, bom? tá Ele bom. fala assim: de fato, não é errado ficar magoado, não é errado sentir raiva de quem nos causou mal. O problema surge, na verdade, quando o ego, além de nos proteger, quer a desforra, a violência e o não esquecimento da ofensa. Essa voracidade só agrava o mal sofrido, e isso quando não acaba se transformando num mal maior do que a própria ofensa. Não perdoar é uma escolha do ego, perdoar é a escolha do coração. Na realidade, o que eu discordo um pouco é da parte do não é errado ficar magoado e não é errado sentir Magoado. raiva de quem nos causou mal. É, Eu acho que a é. palavra certa não é errado, porque a gente sabe que é errado, porque Jesus ele Não alimentava esses sentimentos. nunca ficou magoado e nunca sentiu raiva, né? Talvez a palavra certa aqui seria que é justificável perante a nossa pequenez ainda ficar Sim. magoado e sentir raiva, né? Talvez nem Seria, pode falar. seria como se fosse desculpável. Desculpável não, porque você A está gente, errando, porque você está fazendo errado, né? A gente vai ter que responder por isso de alguma forma. Mas assim, a gente concebe pessoas no nosso estado evolutivo possa ter esses sentimentos quando tem uma ofensa, né? Ficar magoado, sentir raiva, porque a gente ainda não conseguiu exercitar o amor da forma plena, né? Então, dizer que não é errado, eu não concordo muito, mas isso é perante o meu ponto de vista, né? Perante o ponto de vista do Zé Carlos de Luca, essa é uma coisa. Mas uma coisa é certa, né? Ele fala que assim, o problema surge, na verdade, quando o ego, além de nos proteger, quer a desforra, a violência e o não esquecimento da ofensa. Aí eu concordo com ele, né? Porque é, quando o ego quer a desforra, quer se vingar da pessoa que fez alguma coisa negativa com a gente, né? Isso é ruim. E é uma coisa que você falou agora, né? Se você falasse eu não vou dar dinheiro e não desse o dinheiro, isso seria a desforra. E no final das contas, quem iria pagar não seria nem a pessoa que cometeu um erro com você do passado. Então, você já está nessa vibe aí de não desforrar mais, entendeu? Então você já está. mas eu não gostei. No meu íntimo, se ela não gostou da maneira como eu procedi, porque eu queria que me desvencilhasse das sacolas, eram 15 sacolas de crianças na minha sala, que eu achava que ela tinha que vir buscar, mas ela não Uhum. podia, o marido não podia, ela pediu para uma terceira pessoa que não tinha nada a ver, que vinha do Guarujá, um homem que eu nunca vi na vida, que chegou aqui na minha casa 10 horas da noite. Eu achei isso tão errado. E aí quer dizer, ela ficou chateada comigo e, de certa forma, me puniu, não me entregando às crianças. É, alguma coisa aconteceu, né? Mas acho que com as perguntas que a gente vai ter hoje, a gente vai conseguir analisar um pouco melhor esse tipo de coisa. O que você Sim, acha? pode ser, Tá? com certeza. Então vamos para a primeira pergunta. Qual a primeira sensação que surge em seu corpo e em sua mente quando você se lembra de uma ofensa sofrida? E ofensa não é alguém te xingar, né? Ofensa no sentido de causar algum desconforto para você, né? Então, qual é a primeira Taquicardia. sensação que taquicardia? Eu estou com ela agora, só de conversar com você sobre o assunto me deu taquicardia. É. Isso no seu corpo e na sua mente. É, me deixa um pouco triste essa situação. Então,
esses sentimentos que a gente tem, né, quando a gente lembra de uma ofensa que a gente recebeu, né, taquicardia, como que é, frio no estômago, uma angústia, alguma coisa assim, mostra, isso é o sinal que o nosso eu está ferido. O nosso ego está Acredito ferido de que alguma sim. forma. Né? Acredito que sim. E aí a gente está reagindo, nós, né, como estrutura, né, físico-espiritual, estamos reagindo com relação a isso, né, com o eu ferido. É o ego falando mais forte. Né? Porque Jesus, ele, ele ia continuar a jornada dele como se não. Se Nada não tivesse acontecido, é isso passando aí. por cima de tudo. Então vamos para a segunda pergunta. O que a mágoa ou o desejo de dar o troco estão lhe custando hoje em termos de paz interior ou saúde? Não tenho desejo de dar o troco às pessoas assim. Sabe quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando assim, né? Não ter desejo de dar o troco, né? O desejo existe, não que a gente vai colocar ele em prática hoje em dia. Hoje em dia a gente talvez já não coloque mais em prática, mas a dificuldade que você teve que tomar uma decisão consciente de que você ia continuar ajudando as crianças, independente do que a pessoa estava fazendo. Né? Então, passou, passou pelo pensamento de dar o troco. Ah, tá bom, já que eu não vou ajudar, não tem a criança para ajudar, não vou também ajudar com dinheiro. Você pode, É, esse eu falei, pensamento poxa, mas pode só tá ter lembrando passado. de mim pelo dinheiro? Então, na realidade, isso é um desejo de vingança, que não foi concretizado, né? Mas isso passa no nosso coração, né? Às vezes, é gozado Mas não me fez bem, mas não me fez bem. não faz bem. Vingança não faz bem mesmo. Ou esse sentimento, Não, esses e, desejos não faz bem. Você sabe, lá no meu é, emprego, a gente e costuma fazer uma coisa, falar uma coisa, né? Às vezes acontece algumas coisas no trabalho que a pessoa não age direito, né? Com a gente, alguma coisa assim, e dá vontade de responder, né? À altura, né? E aí, o que a gente fala é o seguinte: responde, faz um e-mail falando tudo o que você deseja falar, salva o e-mail e lê no dia seguinte. Aí você desiste de mandar um e-mail. Mas esse é um desejo de vingança. Você responder, retrucar o que a pessoa está falando, é um desejo de vingança. Se não for contribuir para o crescimento, é uma vingança fútil. É simplesmente uma reação do ego com relação a algum ataque que a gente recebeu. Né? agora eu Você vou te está fazer pensando. uma pergunta. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Isso não me fez bem. Essa atitude não me fez bem. Eu vou ajudar, mas eu não quero mais esse vínculo com essa pessoa. O que que eu vou fazer? Eu vou bloquear no meu telefone, não quero mais. Eu não quero mais manter contato com ela. Aí é uma situação de vingança? Não, mas não me fez bem. Quer dizer, ela, de certa forma, ela me puniu. Ela me puniu. Não me entregando, me oferecendo uma criança para pavinhar, né? Só lembrou de mim nesse momento. Eu achei tão desagradável isso, eu ainda fui além do ano passado para ajudá-la e ajudar as crianças, ela me retribui dessa forma, fiquei chateada, assim, triste, sabe? Mas tudo bem. Mas eu Na vou ajudar esse realidade, ano dessa maneira e vou passar. na realidade, o que aconteceu foi uma desarmonia entre vocês duas. Né? Mas ajudar a criança, você pode ajudar um monte de criança, não precisa ser aquelas. Aquelas Claro, vai ter. lógico. A questão é, você vai continuar fazendo a caridade que você gosta de fazer,
talvez não com essa pessoa, mas com uma outra pessoa. Se você precisar, eu te indico pessoas para dar sacolinha, tá bom? Aqui no meu prédio, no prédio que eu moro, a mulher do meu síndico, ela ajuda também. Também o ano retrasado eu fiz um monte para ela também, ajudei bastante. Ela é conhecida da Glauce, Ah, sei. da filha da Neuci. Elas têm Sim. entre elas pegam duas, três creches para ajudar. Então, quando eu não Isso. vou com a Glauce, eu faço com ela aqui, entendeu? Então, tá tudo Uhum. certo. Não vai de um lado, vai de outro. O É que isso não aí. falta é criança querendo receber presente, não é verdade? Eu querendo receber carinho e acolhimento, né? É, com certeza. Outra pergunta aqui. De que forma o seu ego se manifesta e tenta justificar o não perdão? Assim, independente do que está acontecendo, né? E aí, como você colocou, né? Vamos colocar da seguinte forma: independente do que esteja acontecendo, você não está conseguindo perdoar a atitude da pessoa, certo? Eu só estou comentando agora com você porque o assunto veio a calhar. Mas Sim, assim, sim. eu já estava. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Quando Judas estava com Jesus, ele aprontava um monte, né? E Jesus nunca deixou Judas, desculpa, nunca deixou Judas, né? É, e até momentos antes de Judas sair para ir trair Jesus, Jesus olhou para Judas e falou assim: faça o que você tem que fazer. Sim. Então, a gente percebe que em Jesus não havia é, um sentimento de Nenhum rancor. reprovação, nenhum rancor, É, né? nenhum. Mas a gente tem isso. Por quê? Porque a gente ainda está aprendendo, né? A gente está no, sabe? Se a gente fosse que nem Jesus, que tinha o amor pleno, nenhuma ofensa iria nos tirar do caminho, Atingir. né? É. Sabe? Então, de que forma o seu ego se manifesta e tenta justificar o não perdão? É quando a gente se sente ferido, a gente se sente diminuído, né? E ele se justifica dizendo assim: essa pessoa não serve para mim, eu vou procurar outra. Ou mesmo assim, não quero cortar relações com essa pessoa. É dessa forma que o ego se manifesta. Porque ele não quer ser ferido. Ele não quer ficar por baixo, entendeu? Nem, não quer ser Você acha? preterido. Você acha que é assim? É. Tenta analisar, e aí não precisa trazer, não dar a resposta agora, mas tenta analisar qual o sentimento que te motiva a não querer mais contato com essa pessoa. Eu vou dizer assim que foi a maneira como ela me retribuiu em relação ao que eu fiz por ela no ano passado. Mas, na verdade, ela foi a ponte. Mas, na verdade, eu fiz para as crianças através dela. Mas eu achei que ela me retribuiu com ingratidão. Analisei dessa forma, que ela foi uma pessoa ingrata. Eu não sei, me foi esse sentimento assim, falei, poxa, me bateu isso no coração, sabe? Eu falei, Uhum. e o certo é a gente fazer sem esperar nada de ninguém. A gente também sabe disso. Ufa, ainda Eu bem que você falei, ai, percebeu isso. eu Mas, não tenho que mas se- esperar nada, a mas eu gente achei que sempre ela foi bem. espera, viu? A gente sempre espera. Mas aí que está, né? A questão do perdão. O perdão é justamente isso. Você esquecer a ofensa. Mas, como o próprio José Carlos fala, é a coisa mais difícil que tem isso.
Por quê? Porque o nosso ego foi treinado a se defender. Se defender de coisa até que não precisa. Mas ele não quer ficar por baixo, sabe? Ele quer ficar, no mínimo, na mesma altura. E quando alguma coisa acontece em que o que a gente faz não é valorizado por alguma coisa, por algum motivo, a gente se sente ofendido. O ego se sente ofendido. Entendeu? Segue o seu texto, segue o seu texto. Mas olha, assim, o que eu estou falando, eu não estou falando de você, eu estou falando de uma maneira geral mesmo, agora, tá? Tudo bem. Nós nos sentimos um ego ferido quando as pessoas não nos dão o valor que a gente não dão valor àquilo que a gente faz, entendeu? A gente se sente ofendido e isso é uma coisa difícil. Sabe Pode que falar. é um erro meu também ainda, por mais que eu ainda leia, algumas coisas ainda estão na minha mente, mas ainda não consigo exercitar. É a fé sem obra, né? Não consigo colocar em prática a minha fé. Medi-la pela minha régua. Eu estou medindo ela pela minha régua. Por mim. É isso aí. Eu jamais chegaria a falar com você, Sérgio, numa mensagem e pedir um assunto financeiro sem sequer te dar um bom dia. Como é que você Uhum. está? Ela fez uma linha de transmissão e jogou para mim. Quer dizer, como é que você fala com uma pessoa pedindo alguma coisa que você nem tem uma delicadeza, não é verdade? Enfim, isso é Vamos cada um continuar, mesmo. vamos continuar. Talvez venha mais coisas que possa ajudar a nossa mente a entender melhor as coisas, né? Ao analisar suas próprias falhas e imperfeições, você consegue identificar momentos em que, sem querer ou querendo, machucou alguém com suas palavras? Ah, sim, com certeza, com certeza. E aí foi a minha derrocada, com certeza, com certeza. Mais de uma vez. É. E aí, nesse momento, é, esse pensamento, se a gente conseguir interiorizar ele, ele desincha um pouco o ego, né? Ou seja, a gente Totalmente, to, né? totalmente. Começa a aceitar que as outras pessoas também podem nos ofender, porque elas estão naquele momento de ofensa, né? Reconhecer que a gente também comete erro facilita a compreensão e o perdão do outro. Não é verdade? Mais ou menos. Sim. Os nossos escorregões sempre são menores do que o escorregão dos outros, viu? Se perdoar é um presente que se dá a si mesmo, qual dos 4 benefícios mencionados no texto, que é libertar-se do passado, evitar o fardo, ter paz e ser perdoado, você sente que mais precisa nesse momento? Nesse momento. Quando você comete, quando você vai perdoar, né? Quando você perdoa, você se liberta do passado, evita o fardo, traz paz no seu coração e também é perdoado, né? Porque né, é perdoando que se é perdoado, né? Sim. Desses 4, qual que você sente que precisa de mais agora? De libertar-se do passado, de evitar o fardo, de ter paz ou de ser perdoado? Não precisa de nada? O fardo, eu vou dizer para você, eu tenho, de tudo que eu tenho lido ultimamente, isso é uma coisa que, seja hoje, seja amanhã,
é como que eu já disse isso para você. Eu estou me preparando para Deus me dar força, seja lá por que for que eu tenho que passar. Então eu vou aceitar tudo que vier. Eu estou me preparando para isso, porque é isso que a gente tem que aceitar. Então tá, esse assim. O passado tem muitas coisas que eu vivenciei que eu já coloquei aqui inúmeras vezes para vocês que eu tento realmente limpar o meu passado. E muitas vezes esse grupo, todos os estudos que a gente fez foram de grande valia na minha vida. Eu acho que foi realmente a parte da psicologia que eu não paguei e recebi infinitamente de volta todas as benesses que você, Valéria, me deram como instrumentos dessa nossa espiritualidade, me ajudaram muito. Eu sou muito grata. Então, até me emociona. Então, esse passado, vocês me ajudaram muito. Agora, de hoje, pais, eu acho que realmente eu estou num momento assim, que eu estou buscando essa paz interior, estou vivendo de uma forma mais harmônica comigo mesma. De vez em quando, um me cutuca daqui, outro me cutuca dali, é um filho aqui, é um marido ali, me cutucam, me provocando, entendeu? Às vezes eu fico, olho para um, olho para outro, ou às vezes eu não respondo, ou às vezes eu respondo de maneira que em outras oportunidades eu não falaria dessa forma, seria mais rebelde, mais reativa, mas eu estou tentando me burilar. E a última pergunta era o fardo, o passado, a paz, e qual era o último? Ser perdoado. Ser perdoada, né? Quando você está precisando ser perdoada de alguma coisa que você fez? Então, eu também já coloquei isso, que eu pedi perdão para o meu ex-marido, né? Que eu falei para Uhum. vocês que. Então, essa parte também eu pedi e eu fui perdoada. Isso teve um tempo, lá quando aconteceu, eu achei que eu estava agindo de forma correta e fiz. Mas depois, quando eu fui tentando me modificar, aquilo foi mexendo dentro de mim e isso foi me incomodando. Aí eu pedi perdão e eu fui perdoada. Então, isso sabe, Libertou. me libertou. Me Tá vendo libertou. só? Me libertou. Libertou. Que libertou. Me Mas libertou assim, mesmo. nesse último episódio que você teve aí que você contou, né? Aí a minha percepção daquilo que você falou, tá bom? É, eu acho que o perdão ia te trazer uma paz que você não tem nesse momento dentro do seu coração. O perdão. Não entendi. Você perdoar, né? O perdão verdadeiro, né? Iria te trazer uma paz no coração que você não está tendo nesse momento cada vez que você lembra do episódio, entendeu? Ah, com relação a ele ou com relação a ela? A ela, Essa com moça mais relação a ela. recente. Isso, com relação a essa Essa moça moça mais. mais recente eu tenho que trabalhar. Estou tendo que trabalhar. É uma coisa nova dentro de mim, porque foi uma coisa Você não esperava. inusitada, porque eu não esperava. Eu não É, esperava. Me pegou assim de surpresa. é. Mas Preciso então, trabalhar isso. o perdão vai trazer essa paz que você precisa. Esse é o meu ponto de vista, tá bom? Vamos lá, próximo. Qual tem sido sua atitude de proteção contra a ofensa? Fechar o coração ou buscar a direção construtiva que o texto propõe? Proteção contra a ofensa? Proteção Às contra a vezes, ofensa. às vezes, Você, a proteção contra a pode ofensa é falar. assim, né? Quando você está num ambiente ou numa situação que você sabe que alguma coisa pode acontecer que vai te causar um mal-estar, né? O que você faz?
Você se fecha? Ou... É isso que eu ia falar. Eu tenho me observado que algumas vezes eu silencio, estou ficando quieta, para não Uhum. entrar no entrave, no embate. Eu tenho procurado ficar quieta. Coisa difícil, mas eu tenho tentado, estou me esforçando para isso. A gente vê, né? A gente pode. Eu sempre falo o seguinte: a gente tem que buscar o ideal e se contentar com o possível, né? Então, nesse momento, o possível para você é ficar em silêncio. Vai ter um momento em que você Sim. vai poder se manifestar sem que aquilo venha te causar uma mágoa, um ressentimento. Mas todos nós estamos muito É longe porque, disso aí. é porque tem situações, por exemplo, eu e meu irmão somos muito iguais, eu e meu irmão. E, assim, por conta de final de ano, eu e a minha irmã resolvemos passar num determinado lugar, ele não quer ir conosco de jeito nenhum. E aí a minha irmã falou assim, mas você não vai mesmo com a gente? Ele falou assim, eu não tenho motivo para ir. A minha irmã assim falou para ele, talvez o motivo maior que você tivesse é passar com as suas irmãs, né? Sua família. Aí ele calou. Então, eu falei para minha irmã, falei, Simone, eu não vou falar com ele. Eu não vou falar com ele, porque a gente sabe que ele é estourado. E eu também, eu estou num processo que eu não quero perder o que eu estou conquistando, entendeu? Eu falei, se ele já falou que ele não vai. Você já deu a resposta para ele que ele precisava ouvir. Se a pessoa tem que estar conosco, tem que estar porque quer, e não obrigado. Então, encontrei com ele sexta-feira no aniversário da mãe da Ana Paula, eu estive do meu lado, ele esteve do meu lado, não toquei no assunto, cumprimentei, o beijei, mas não falei. Porque não adianta falar, senão eu vou entrar no embate com ele, entendeu? Então, eu estou silenciando, eu estou procurando determinadas pessoas que eu sei que eu posso entrar no embate, no entrave, eu estou calando a minha boca. Próxima pergunta, e essa é difícil, hein? Essa demonstra Eita, estado. hoje eu não tenho nem com quem dividir, isso só eu. Ó, Olha lá, Neuzinha tá quietinha, esse Ildinho. O Gabriel nem abre a câmera dele, só eu aqui, coitadinha de mim. Hoje a play é aqui. Tá. Me ajuda, Neuzinha, me ajuda, Ildinho. Ô, Gabi, me salva aí. essa pergunta aqui, ela é difícil porque a resposta para mim não é das a minha resposta não é a melhor delas, né? Quando você se depara com o erro de alguém, qual é a primeira palavra que lhe vem à mente? Ela é de condenação ou de compaixão? Ah, não. Tá longe a minha compaixão ainda. Ainda tá longe. Eu Para mim acho que no também. primeiro momento, eu ainda estou entre a condenação e a compaixão. Mas eu estou num limbo, assim, não consegui ainda nem perdoar a pessoa, ter esse gesto compassivo com ela, mas está mais propendendo para o outro lado do que para a compaixão. Estou no meio ainda. Eu digo que agora, o momento em que eu sinto compaixão está mais próximo do momento em que eu primeiro condeno. Eu primeiro condeno, mas só que agora eu já estou começando a sentir compaixão mais rápido, entendeu? Mas condenar não é fácil, viu? Porque Não é? É difícil. a gente condena a gente mesmo quando a gente erra. Então, a gente não consegue fazer para os outros aquilo que a gente não faz para nós mesmos. Então, a gente precisa primeiro ter compaixão Pois pela é. gente, né? Mas condenar, a gente condena na mente, não que a gente vá punir a pessoa, né? Hoje em dia eu já não puno mais, eu acho. Se pudesse dar um passo de bebê na direção do perdão hoje, qual seria? Um pensamento de abrandamento, uma atitude de oração pelo outro ou silenciar uma palavra de crítica?
Eu não consegui entender o começo da pergunta. Você pode repetir, por favor? Imagina que você vai dar um passo de bebê, um passo pequenininho na direção do perdão. Ah, um Tá? passo de bebê, um passo É, pequeno, pequeno. Passo de isso. bebê. Ah, Qual seria esse passo? Um pensamento de abrandamento, uma atitude de oração pelo outro, ou silenciar uma palavra de crítica? eu acho que seria silenciar uma palavra de crítica. É. Eu primeiro passo pelo um pensamento de abrandamento. Primeiro eu tenho que Ah, eu mas você tenho já está que nessa jornada há muito tempo. não, Você mas já está nessa caminhada há muito tempo, amigo. não é assim. Eu primeiro tenho que abrandar meu pensamento para depois eu ter a atitude de oração e não criticar, entendeu? É, mas eu tô como eu era uma pessoa assim, muito irascível, era uma pessoa muito brava, Uhum. então eu tô tentando me dominar para conter esses meus impulsos, essa minha reatividade, me acalmar, procurando É tudo muito recente, estou no início desse processo. Então, seria, nesse momento, acho que silenciar uma crítica, não falar, ficar, não falar nada. Mas posso dizer uma coisa? Eu posso dizer uma coisa? Ah, É como a pode. gente não percebe as coisas que a gente faz, né? Como você disse antes, você era explosiva, né? Hoje, você se segura e procura silenciar, né? Mas para isso, você já teve a Estou no atitude de controle, abrandamento. eu Mas você estou já no teve a atitude de controle. abrandamento. Eu sim, mas você já teve a atitude de abrandamento. Porque senão você explodiria. Então você está mais branda, entendeu? Então, é, quando chega o momento em que que aquela coisa está te pegando muito, você também faz oração pelas pessoas, não faz? Você não faz uma vibração, Sim, né? sim, Então, sim, as três coisas sim. vocês estão fazendo, mas só que você está focando nesse momento na parte de silenciar uma palavra crítica. Então, você está focando nisso, mas o resto está vindo junto, que é importante, porque senão você vai ter dificuldade de silenciar, não é isso? É. Então, tá vendo? Você está nas três também, não vem se menosprezar, não, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta aqui. Você acredita que é possível perdoar o outro e ainda assim manter uma atitude de afastamento para preservar sua integridade física ou psíquica? Ó, a gente tem que lembrar o seguinte, né, que perdoar não é um sinônimo de conviver ou confiar novamente. Perdoar é a libertação interior. Aí a gente precisa pensar, né, qual que é a diferença entre o perdão, que é o sentimento, e reconciliação, que é voltar a conviver. São coisas É, diferentes. Então, perdoar é você trabalhar o seu sentimento. É você não desejar mais o mal para a pessoa. É você não se sentir mal com aquela situação, mas nos seus pensamentos. Isso é perdoar. Isso não significa que você se reconciliou com a pessoa. Tá? é, Isso é um outro passo diferente. Que se a pessoa te ofende, novamente, ofensa é qualquer coisa que te agride, né? Se a pessoa te ofende, você precisa se proteger dessa ofensa de alguma forma, né? Porque senão como a gente ainda não tem o amor pleno dentro de nós, a cada ofensa é uma agressão que nos causa uma dor, né? sim. Então, muitas vezes, para que você não colecione dores desnecessariamente, é preferível se afastar da pessoa, né?
É verdade. Talvez um. Talvez, Eu tive uma amizade, ela foi muito minha amiga, inclusive ela faleceu no começo do ano. Agora, na época do fórum, ela era muito minha amiga. E aí eu fiquei sabendo de umas coisas que ela falou de mim que eu não gostei, eu me afastei. Anos eu me afastei dela, anos. Entendeu? Depois também eu nunca desejei o mal dela. A gente simplesmente eu neutralizei na minha vida, entendeu? Ela era muito minha amiga, mas é como você falou, não quero, não desejo mal, mas também não quero perto de mim. Não quero. uhum, Então, eu até cheguei, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que uma das nossas amigas em comum marcou um chá da tarde, ela esteve junto, sentada comigo, à mesma mesa, conversávamos assim, assuntos comuns, eram quatro, mais outras três amigas, e a gente estava junto no mesmo lugar, eu conversei com ela, a gente conversou, mas ela no canto dela, eu no meu canto. Nunca mais nos ligamos nem nada, entendeu? Então, e depois também teve uma época que o filho dela estava andando com o meu e eu fiquei sabendo de umas coisas que eu não gostei. Eu falei, olha, vamos combinar? Eu falei para ela assim, seu filho não está sendo boa companhia para o meu filho. E nem o meu filho está sendo boa companhia para o seu. Então, eu vou falar para o meu, quando vir o seu do outro lado da calçada, para ele atravessar. E você faça a mesma coisa com o seu, por favor. Eu não quero a amizade dos dois. E foi isso. Então, nunca mais eu tive assim contato direto com ela, sabe? Só nessa última uhum, vez que a gente sentou juntas, mas conversamos e também preferi que ela ficasse no canto dela e eu no meu. A amiga perguntou assim: Ah, posso chamar a fulana? Eu falei: Pode, tudo bem, não tem problema não. Mas convivemos harmonicamente na mesma mesinha ali e sem problema. Mas eu tenho esse hábito. Se faz alguma coisa para mim que eu não gosto, eu me afasto, deixo de lado a pessoa e neutralizo, não mantenho mais proximidade. é. Coisas que a gente vai vivendo e hoje a gente olha para trás e fala assim, né? Que atitudes diferentes eu podia tomar, né? Porque a gente cresce, né? A gente amadurece, né? Às vezes a gente tomaria a mesma atitude, mas talvez não com o mesmo sentimento, né? Não é verdade? É, com certeza. Vamos lá. O que a frase perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você muda em seu pensamento sobre a vítima e o algoz? Vou É lembrar do aquilo que que ele eu está falei do falando meu aqui. ex-marido. Eu me libertei. A prisioneira era eu mesma dentro do meu pensamento. Isso. Nesse momento, nós Era somos eu nossos mesma. algozes, né? Sim, sim. Era eu mesma que estava presa aquele sentimento, aquela coisa que me perseguia, e a partir do momento que eu pedi perdão e ele me perdoou, eu me libertei. É o nosso livro que a gente leu, quem ama liberta, né? Quem Quem perdoa, perdoa liberta. liberta, se liberta, então. É isso aí. Mas é interessante, né? Porque quando a gente é ofendido, né? A gente acha que o algoz é o outro, né? Mas, na verdade, se a gente não perdoa o outro, a gente fica se punindo, né? É muito Com o estranho seu, isso, né? com o seu ex, né? Com o seu ex, quando você foi pedir o perdão para ele, da outra vez você comentou que ele nem tinha aquilo na mente dele, não é verdade? Uhum. Então, Ele falou que ele não, não era o algoz exatamente. Ele dele. falou: ah, não, nós éramos muito jovens. Eu Ele também não era o algoz errei. dele. Ele não era o algoz dele. Aquilo lá não doía para ele, mas doía para você. Porque você não tinha se perdoado. É, Não é verdade? é. E Mas essas foi uma dores, às coisa vezes. bem séria, né? Foi uma coisa bem séria, né? Eu achei que eu não estava errada exercendo o direito do meu filho, mas eu achei que foi uma coisa assim muito séria, né? Juridicamente falando, ele respondeu por um ato dele, né? Em questão, Sim, eu comentei com você, né? A questão da pensão sim. alimentícia, mas
Mas isso é muito triste, né? Foi uma coisa muito triste que eu presenciei e vi aquilo me doeu, né? Porque não era assim um bandido, mas eu achei que aquilo estava correto naquele momento. Mas eu passei anos, de certa forma, me penitenciando por aquilo, entendeu? Você Enfim. não se perdoava, né? É, Tem uma frase interessante que às vezes a gente precisa pensar nela quando a gente está para tomar uma decisão. Cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir. é, Muitas vezes, o que a gente pede para nós não é bom para nós. Se a gente pede, a gente consegue, às vezes, né? E aí depois a gente não vai gostar, né? é. Quando você tem pensamentos de cobrança de perfeição em relação aos outros, você se lembra de que nem você, nem eles são Deus para ser perfeito? Com certeza. Como é que a gente pode cobrar o que a gente não é, né? Mas essa é uma questão muito delicada, né? Principalmente quando a gente fala de família, né? Por exemplo, principalmente os filhos, a gente cobra muita perfeição dos nossos filhos, né? Mas se a gente pensar como a gente era na idade deles, a gente vai ver que a gente fazia coisas bem semelhantes, né? É. Qual a importância da oração? É perdoando o que se é perdoado, que é a oração de São Francisco, para motivar sua atitude de estender o perdão, buscando também o perdão para si. A gente tem que estar o tempo todo exercitando esse perdão, né? Buscando perdoar para poder a gente receber o nosso também. Horas a gente perdoa, outras horas a gente custa um pouquinho mais a perdoar. Umas a gente perdoa de imediato, passa por cima, outras a gente ainda fica patinando sobre a situação, demora um pouquinho mais. Sabe, de, é, eu estou buscando uma coisa, né? Que é se libertar da segunda parte disso. Ficar só perdoando. O que se é perdoado é você esperar um, um pagamento pelo seu perdão, né? Não é verdade? Se você perdoar pelo simples fato que você acha que deve perdoar, eu acho que é mais significativo do que se você perdoar pensando, eu estou perdoando, então vou ser perdoado de No alguma das troco, né, minhas do que faltas. você vai receber. É, é. Entendi. Uhum. Ao se perdoar por um erro cometido, qual palavra de acolhimento e bondade você daria a você mesmo? Eu diria, eu não sou perfeita, a perfeição é de Deus. Ainda erro e muito. É. Eu acho que eu falaria para mim assim: não se preocupe, você ainda vai aprender. Também. Um dia você aprende. Um dia você aprende. Você é burrinho, mas você vai aprender um dia. Não, não disse isso. É que Então, às vezes, eu tô muitas falando. vezes a gente repisa nos erros, né? Muitas É, vezes eu não, ainda volto nos mesmos erros.
Então, mas eu tô falando eu falando para mim mesmo, né? Você é burrinho, mas um dia você vai aprender. Ó, a última pergunta, hein? Hoje vamos terminar cedo. Olha, hoje você foi breve, que bom. Com uma atitude de paz e leveza na alma, o que você fará de diferente a partir de hoje para não permitir que o eu ferido transforme o ressentimento em um mal maior? Não, mas Essa é a proposta de melhoria, tentar, né? tentar pôr uma pedra em cima dos erros dos outros e perdoá-los, né? É aquilo que a gente está falando agora, porque eles também estão no caminho, estão aprendendo e eu não posso esperar que eles sejam como ajam como eu agiria, que eles também não errem, porque eles também estão na caminhada, enfim, basicamente Assim, é isso. eu fico pensando, né? Eu sempre agradeço a Deus, né? Pela oportunidade que eu tive aqui nessa encarnação de ter contato da forma que eu tive com o Espiritismo, com todos os ensinamentos que eu recebi, com aquilo que eu aprendi das leituras, dos nossos encontros, né? Isso me fez uma pessoa que tem uma visão diferente do que eu tinha 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? E aí, se você for pensar, as pessoas que tomam atitudes que nos ferem e a gente queria que ela tomasse uma atitude diferente, porque a gente faria diferente no lugar dela, a gente tem que pensar que nem sempre, nem todas as pessoas aproveitaram as oportunidades, porque oportunidade sempre vai ter, né? Aproveitaram as oportunidades que apareceram na frente delas para que elas tivessem um entendimento diferente das coisas, né? Então, só a gente ter gratidão realmente por, por ter recebido a inspiração de compreender essas oportunidades e abraçar elas com todo o coração, né? Sim. Acho que isso é uma coisa importante da gente ver. Então, o que eu vou fazer diferente a partir de hoje é procurar lembrar disso, né? Que as pessoas sempre tiveram a oportunidade de enxergar as coisas da forma como eu enxergo, né? Eu sei que ainda eu enxergo de uma forma ainda que precisa melhorar muito, né? Mas eu já enxergo melhor do que eu enxergava no passado. Né? Ah, com É isso aí. certeza, com certeza. Eu também, eu me vejo na mesma situação. Hoje, ainda que que eu tenha muito que caminhar, muito que estudar, muito que colocar em prática, eu me vejo uma pessoa melhor do que eu estava 5 anos atrás, sem dúvida, Uhum. sem dúvida, sem dúvida. É. E é esse crescimento que a gente deve agradecer sempre, né? Porque foram oportunidades que foram colocadas na nossa vida e graças a Deus a gente teve a Nós sabedoria de abraçamos, né? abraçar. É, é isso aí, é isso aí. Nós E tem pessoas abraçamos. que não, né? Quantas pessoas participaram do Pingo de Luz e não seguiram junto com a gente, né? E perderam, né, a oportunidade de fazer todos esses estudos que a gente fizeram, de trocar essas ideias e sei lá. E eu vou falar uma coisa Então, para você. Às vezes, de segunda-feira, ela fala assim, ai, que preguiça, mas eu vou. Ai, que preguiça, mas eu vou. Olha, eu me prontifico a vir. Eu só não vou comparecer se realmente for uma coisa que não dê mesmo, porque é muito proveitoso para mim, como pessoa, para o meu espírito, esses acolhimentos, porque a gente expande a nossa consciência. Às vezes até demais, né? Porque às vezes as perguntas são profundas, que não são, consigo, às vezes nem consigo assimilar
a compreensão para poder formalizar uma resposta. Mas é importante, você, como instrumento deles, nos auxilia a expandir a nossa consciência. Na realidade, né, essas perguntas que são muito profundas, elas não estão esperando uma resposta. Elas estão esperando que a gente pense a respeito. Uma reflexão. Sabe? Porque a resposta não vai vir agora. Talvez, quando a pergunta é muito, muito profunda, a resposta vai vir daqui a anos, né? Porque a pergunta só inseriu a semente no nosso pensamento, né? Entendi. E aquilo vai ficar lá para germinar lá no futuro. Então, nem sempre não ter a resposta para uma determinada pergunta ou saber como se posicionar numa pergunta é problema. Na realidade, a própria pergunta é o benefício que a gente está recebendo e não uma possível resposta. Entendeu? Entendi. Legal. Vamos encerrar, então? Vamos. Você quer fazer as vibrações de encerramento hoje? Pode ser. Faço sim. Então, vamos lá. Então, nesse instante, com muita alegria, nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos aqui para fazermos esse acolhimento de amor, trocarmos as nossas impressões, as nossas reflexões e vamos vibrar nesse momento intensamente por todas as pessoas que se encontram na rua, em situação de rua, debaixo das marquises, onde vibramos intensamente para que elas possam ser amparadas pela espiritualidade, sejam protegidas, acolhidas espiritualmente. Vamos vibrar intensamente por todos aqueles países que estão passando pelas guerras, para que Nossa Senhora cubra com seu manto de amor e de luz os dirigentes desses países em conflitos armados, para que eles possam selar um acordo de paz. Vamos vibrar intensamente por todas as pessoas que se encontram num leito de dor, para que elas possam receber da espiritualidade todo o apoio, todo o fortalecimento, toda a coragem para passar pelos processos, pelos tratamentos que estão enfrentando, com muita confiança no Pai Criador. Vamos vibrar intensamente por todas as pessoas que se encontram também em seus lares com ideias suicidas, para que elas possam ter todo o amparo dos socorristas e samaritanos e desistam da ideia de abreviar as suas vidas. Nesse momento, nós agradecemos intensamente a toda a espiritualidade presente, a Luiz, Pretinho Velho, Maria do Rosário, Rosália, o Índio Lua, Cíntia, Cássio, Eliamar. E para finalizar, nós encerramos com a prece que Jesus nos deixou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.